E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Loading, passo a passo de uma vida devocional. Muito bem, vamos falar sobre a prática da leitura da Palavra de Deus e nesse curso você sempre vai ter uma parte mais prática, outra parte mais teórica e prática, assim como um grande equilíbrio para que a gente possa saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Nós estamos falando de devocional e na aula passada nós falamos sobre o L da leitura da Palavra de Deus e porque a leitura da Palavra de Deus ela é essencial, na verdade, básica na nossa vida de relacionamento íntimo com Deus, na nossa vida devocional. Hoje vou dar algumas dicas que talvez possam te ajudar a ter uma vida de leitura da Palavra de Deus um pouquinho mais aproveitável. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Talvez você esteja em um desses dois grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que gostam de ler. Não porque nasceram com essa vontade de ler e com essa alegria, mas porque pouco a pouco foram aprendendo sobre a importância da leitura, mas também a cultivar uma prática de leitura, lendo textos interessantes, lendo histórias cativantes. E outro grupo, talvez, o grupo que seja a maioria, de pessoas que não têm uma simpatia muito grande pela leitura, ou porque nunca foram incentivados, ou por causa até da limitação educacional. É verdade. É triste nós falarmos isso, mas num país como o nosso, onde a educação, enfim, básica, ela é sempre um problema e nós sempre estamos em déficit, as crianças nascem com esse problema, lidando com essa grande falta de incentivo à leitura, de material para a leitura. Livro no Brasil é algo ainda caro e não é todo mundo que pode gastar muito dinheiro lendo livro, adquirindo livro, enfim, pessoal. Pessoas que gostam de ler, pessoas que não gostam de ler. Seja por quais motivos você está em um desses dois grandes grupos. Mas quando nós falamos de leitura da Palavra de Deus, nós temos que ter uma visão muito mais abrangente de que certas dificuldades que nós temos em relação à leitura não precisam e não necessariamente são dificuldades de cunho espiritual. São dificuldades, muitas vezes, de falta de prática, de falta de noção da importância, ou de falta de simples direcionamentos, ou falta, assim, de uma mentoria ou de dicas que possam fazer com que você tire proveito melhor da leitura bíblica. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a questão do estabelecimento de momentos que você possa ler. Se nós resolvermos pensar em ler depois que nós fazemos tudo, a leitura, aquele momento em que você vai abrir a Bíblia e ler, vai se transformar simplesmente num passaporte mais rápido para o mundo do sono. Você vai ser vencido pelo cansaço e aquele momento em que você deixa de pensar em outras coisas e passa a focar no texto bíblico vai fazer com que o cansaço realmente tome conta de você, você fique com sono. E sono e leitura não são duas coisas que combinam muito bem, embora aconteçam de forma convergente e você perde a leitura, a atenção e acaba sendo vencido pelo cansaço e dormindo. Por isso que é importante você estabelecer momentos para ler, mesmo que sejam momentos rápidos. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: olha, você não precisa ter 4 horas de leitura constante da Palavra de Deus. Uma, porque pouquíssimas pessoas dispõem de tanto tempo. Outra, porque ler várias horas seguidas também cansa. Então o ideal é você ter um momento curto para você fazer aquele momento devocional. 15 minutos de leitura, 10 minutos de leitura. E estabelecer o tempo é muito importante. Qual que é o seu tempo de leitura bíblica? Você já parou para pensar? Eu tenho uma vida muito desorganizada, eu leio quando eu posso. Esse quando eu posso, geralmente nunca possibilita a nossa leitura num ritmo diário. Na verdade, porque sempre vai ter alguma coisa atrapalhando ou atropelando
essa sua propensão a ler ou essa sua necessidade de ler. Então, estabelecer um tempo é muito importante. Outro ponto importante, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, é você escolher uma Bíblia adequada para você ler. Quando eu falo a Bíblia adequada, eu não estou falando em termos de uma versão é melhor do que a outra, porque é mais fiel aos originais. Essa é uma discussão que em outros lugares, no meu canal do YouTube, eu fiz vídeos falando sobre isso, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, o ponto é que você precisa, pelo menos dentro do momento devocional, em que você lê a palavra de Deus com aquele olhar, olha, observar, interpretar e aplicar, você precisa ter conforto com a sua Bíblia. Então, aquela Bíblia que você tem um carinho especial, não somente um carinho de pegar e ter familiaridade, né? Você saber as marcas que você fez, mas a ênfase que eu quero dar para você é na versão bíblica. Pessoal, qual que é a versão bíblica que você lê? Eu leio uma versão mais clássica porque eu considero que essa versão tem um texto muito mais próximo ao original. Ok? Mas você que lê as versões mais clássicas, você entende o conteúdo? Ou a leitura acaba se transformando num exercício mais maçante, que dificulta, que cria mais problemas e que cria menos incentivo para você ler do que simplesmente você escolher por uma versão um pouco mais contemporânea, em termos de tradução, mais corrente, e que mesmo que não tenha aquele charme dos versículos decorados na Almeida Revista Atualizada ou na Almeida Revista Corrigida, você lê o texto e entende muito melhor, porque o texto está numa linguagem muito mais próxima à sua realidade. E, lógico, existem pessoas que têm um acúmulo de educação muito grande que se viram muito bem com as traduções de equivalência, vamos dizer assim, mais formal, palavra por palavra, ou seja, aquelas versões mais clássicas da língua portuguesa. Mas a maioria não, vamos ser sinceros, a maioria não. Então a minha dica para você é o seguinte, olha, escolha a versão mais confortável para você. E para você chegar nessa conclusão, você precisa ler em várias versões para você saber, essa versão tem um texto muito mais fácil, muito mais confortável, então vou escolher por esse. Por exemplo, nós temos algumas gradações. Eu tenho aqui 3 Bíblias que ilustram muito bem os 3 tipos de gradação que a gente tem. Nós temos, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada. Essa daqui é a Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu uso para pregar, que é a versão que nós lemos publicamente na igreja, dentro do meu contexto, que é uma versão que desde criança me acompanha. Muitos versículos eu memorizo nessa versão, mas eu tenho que falar para você o seguinte, olha, é uma versão, vamos dizer assim, mais complicada de você entender, estrutura gramatical, palavras que você não usa mais num português corrente. Durante muito tempo, olha só o segredo, durante muito tempo eu não sabia o que era a palavra regozijar-se. Regozijar-se. Você tem até dificuldade de ler a palavra regozijar. Depois de algum tempo, comparando com outra versão, é que eu pude entender que regozijar é alegrar-se. Mas você não poderia simplesmente ter lido numa versão mais fácil? Poderia. Mas às vezes a gente tem aquele apego por uma versão, né? Ok, isso é muito normal da gente ter. Mas a questão é que no momento devocional, quanto mais, vamos dizer assim, barreiras e obstáculos você eliminar, muito melhor vai ser, porque você vai economizar tempo, você vai economizar talvez um esforço muito excessivo de você compreender a língua portuguesa para depois você compreender a mensagem do texto. Então, é uma versão muito boa, fiel aos originais, mas que talvez dentro do seu contexto devocional não seja uma versão tão, vamos dizer assim, adequada para que você tenha aquele momento de deleite. Nós temos outras versões, por exemplo, a NAA,
que é uma revisão, uma atualização do texto em termos de tradução, em termos de estilo, muito próximo à revista atualizada, mas que já nos ajuda muito na questão de certas adequações sintáticas, posições de palavras que tornam a leitura bem mais fácil. Mas do outro lado, essas são as mais clássicas. Do outro lado temos as mais contemporâneas, que nós chamamos de equivalência dinâmica. Enquanto as mais clássicas, elas traduzem o texto muito ao pé da letra, é o que nós chamamos de tradução palavra a palavra ou palavra por palavra. As traduções mais dinâmicas, nós temos uma tradução muito mais de ideia por ideia. Embora a tradução seja fiel ao texto original, ela está muito mais preocupada em fazer com que você entenda o sentido do texto, tá? E ela já nos mastiga e nos oferece já resolvido muita coisa. É o caso, por exemplo, da NVT ou da NVI. E cá entre nós, a Bíblia que eu estou utilizando agora, no presente momento, é uma NVI. Uma versão que eu já usei muito em outros contextos e eu gosto muito porque ela é de muito fácil leitura. A NVT também, né? No ano passado, no ano retrasado, eu fiz as minhas devocionais, por exemplo, na NVT, que é a nova versão transformadora, e que tem um texto ainda mais fácil. E esses textos mais contemporâneos nos são uma mão na roda muito grande na hora da devocional, porque te economiza tempo, faz com que você fique mais focado e faz com que você aprenda, observe, entenda a mensagem de forma muito mais rápida e direta, sem muitas vezes você ter que recorrer a um dicionário da língua portuguesa para saber que palavra é essa que se usava lá na década de 40, 50 e que hoje ninguém mais usa. Então, escolha uma versão boa para você. Agora, você pode me perguntar, pastor, então você falou sobre tempo, você falou sobre versão, qual é o outro fator que é importante na prática da leitura bíblica? Eu diria para você que é o seguinte, o terceiro fator muito importante é a constância, e a constância está relacionado a uma leitura linear do texto bíblico. É isso mesmo. Às vezes nós precisamos ler conforme a necessidade do texto bíblico, mas a leitura normal nossa tem que ser uma leitura mais linear. O que eu estou dizendo com leitura linear? Uma leitura mais contínua e sequencial do texto bíblico. Começando em Gênesis, terminando em Apocalipse. Terminou em Apocalipse, volta para Gênesis. Então essa leitura faz com que você, depois de uma vez completada, você tenha uma visão geral daquilo que a Bíblia apresenta como narrativa, como elementos importantes em termos de gênero literário. Você vai ter passado por tudo, pelo menos. Narrativa, lei, poesia, sabedoria, profecia, evangelhos, epístolas, leitura apocalíptica, enfim. Você tem que, uma vez na vida, e olha, eu falo uma vez na vida, não que seja apenas para ser uma vez na vida, mas começando a ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Então a leitura capa a capa é muito importante. Sabe por quê? Porque faz com que você tenha que ler tudo. A nossa leitura seletiva nos faz lermos somente aquilo que nós gostamos de ler e muitas vezes faz com que outros textos tão importantes quanto aquilo que você escolheu para ler fiquem de lado. Mas quando você faz uma leitura de capa a capa e de forma devagar, você vai entendendo muito melhor. E uma vez que você terminou e você vai ler de novo, fica muito mais claro as coisas na segunda leitura. E quando você vai ler na terceira, fica muito mais claro ainda. E quando você vai ler na quarta, você vai já voando. Porque muita coisa você já tem na cabeça e você começa a fazer conexões, você começa a concatenar as ideias. E isso é muito importante, pessoal. Então, utilize o momento devocional para fazer uma leitura, vamos dizer assim, mais em série, linear. Por onde eu começo? Você pode começar por qualquer livro, mas não fique só na opção confortável. Meu desafio para você é você começar de Gênesis e terminar em Apocalipse.
Ah, mas como que eu tenho que fazer isso? Agora eu vou te dar outra dica. Utilize um plano de leitura para te ajudar. Plano de leitura. Digita lá. Plano de leitura anual da Bíblia. Você vai encontrar vários modelos. Eu vou falar sobre 2 modelos, então preste muita atenção. Para você ler a Bíblia toda em um ano, em média, você precisa ler em dias da semana 3 capítulos e nos fins de semana 4 a 5 capítulos. Isso vai fazer com que você leia a Bíblia toda em um ano. É uma tarefa difícil? Não. É uma tarefa fácil? Também não tanto. Mas é uma tarefa que está ao alcance de todos. 3 capítulos você lê numa tacada só, muitas vezes. 5 capítulos, você ter um pouquinho mais de tempo no fim de semana para você fazer esse exercício, não vai doer tanto assim. Então você vai ter uma leitura completa de Gênesis e Apocalipse num ano só. Essa é a leitura mais simples de você fazer. Então você vai começando em Gênesis. Gênesis 1, 2, 3 na segunda-feira, depois 4, 5, 6 na terça-feira, e assim vai. Nos fins de semana você vai lendo um capítulo a mais, 4 capítulos ou 5 capítulos, você vai ver que em um ano você vai ter lido a Bíblia completa. Isso é muito importante na devocional? É muito importante no meio devocional, porque você vai tendo a construção de toda a narrativa bíblica diante de você. Isso é muito, muito, muito importante, pessoal. A Bíblia não é uma caixinha de promessa em que vai lá o papagaio e todo dia morde uma promessa e cospe em você. Não. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura, seja que texto for, pode ser instrumento de graça nas nossas vidas e com certeza, quando nós nos aplicamos para ler, ela vai ser com certeza. Então, essa é a primeira forma. Segunda forma, que é particularmente uma forma que eu utilizo nas minhas leituras devocionais, é o seguinte: olha, eu vou ler a Bíblia toda, mas eu quero ler a Bíblia de uma forma mais, vamos dizer assim, equilibrada. Como que eu faço isso? Eu leio todos os dias 2 capítulos do Novo Testamento, 1 Salmo e 2 capítulos do Antigo Testamento. Aí eu tenho uma leitura um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais espalhada, uma leitura que cansa um pouquinho menos, porque você vai lendo coisas diferentes. Primeira coisa, por que ler todos os dias o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é a parte que completa toda a palavra de Deus. Nós lemos os evangelhos, as cartas de Paulo, são os ensinamentos e a revelação que nos faz e que nos torna cristãos e nos faz conhecer o evangelho em si. Então, ler o Novo Testamento é fundamental e você tem que ler o Novo Testamento todos os dias. Agora, por que eu tenho que ler o Antigo Testamento? Porque sem a compreensão do Antigo Testamento eu não consigo entender o Novo. E a recíproca também é verdadeira. Sem a compreensão do Novo, eu não consigo entender direito o Antigo Testamento. Então, você vai lendo uma porção do Novo Testamento e uma porção do Antigo Testamento no mesmo dia, ainda que sejam porções que não se conversem, você vai criando na sua cabeça o hábito de você sempre ter essas duas variáveis ao seu alcance. E por que salmos, pessoal? Por que ler um salmo por dia faz bem? Porque o saltério é, desde a época dos hebreus, o inário cristão. É o livro de oração cristã. O saltério, os salmos, diferente do que muita gente pensa, não é apenas um livro de alegria e de celebração. Não, tem muito mais lamento, por exemplo. Tem um salmista passando por muitas situações de perseguição, de doença, de abatimento espiritual, que, vamos falar a verdade, não é a nossa realidade. Ler um salmo por dia, pessoal, é um santo remédio, porque a leitura dos salmos nos ajuda a orar. Então a leitura do Novo Testamento e do Antigo Testamento nos faz crescer no conhecimento do Evangelho, de como Deus fala conosco, de Deus como Ele vai mudando o nosso caráter. Mas os Salmos especificamente, quando nós lemos e nós lemos em oração, disciplinam a nossa vida de oração. Oração é um tema que nós vamos falar no próximo estágio, mas a oração não é você coagir Deus a fazer aquilo que você quer que Ele faça. Muito pelo contrário. É de nós constantemente sermos amoldados à vontade de Deus, até que chegue o ponto
em que nós oremos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que Jesus orou. Deus, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja da minha vontade, mas que seja da tua. Os salmos, eles nos ajudam a ter essa vida de oração. Então, quando eu leio o salmo, eu leio o salmo, mas em espírito de oração. E muitas vezes a leitura daquele salmo fala comigo de uma tal maneira que parece que o salmo está expressando aquilo que eu estou sentindo diante de Deus. Muitas vezes nós não estamos naquela alegria para celebrar e adorar. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, momentos de perseguição. E o que o salmista fala, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que se levante e socorra a nossa causa, é um bálsamo nos nossos corações, porque nós sabemos que os autores bíblicos foram homens como nós, mas que foram sensíveis à voz do Espírito Santo. E você lê o salmo por dia, faz muito bem para a sua alma. Então, falamos de pelo menos duas maneiras, de duas metodologias de você ler a Bíblia, de forma corrente ou de forma espalhada. Mas é importante você ter uma disciplina em que você saiba, hoje eu li isso, amanhã eu vou ler aquilo. Você se programa para isso. E no final de um ano, você pode fazer aquela celebração. Eu li a Bíblia toda em um ano. Né? Você parece que você sobe, né? Você está atravessando uma grande etapa, né? A chave vira e é isso mesmo. Não no sentido de nós ficarmos orgulhosos, jactarmos, né? Nós acharmos que nós somos bons porque nós lemos a Bíblia, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Mas é muito importante nós termos em mente que a leitura da Bíblia não pode ser algo que eu simplesmente faço, como se eu estivesse lendo um livro, um romance qualquer. É um momento onde Deus fala comigo. É um momento marcado com Deus, para que eu esteja diante dele, conversando, e ele falando comigo. A Bíblia é Deus falando conosco. É Deus desnudando todos os nossos sentimentos e as nossas emoções e falando ao profundo da nossa alma. Não é à toa que o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas. Ou seja, no mais profundo do nosso ser, Deus fala conosco por meio da sua palavra. E se nós não tivermos disciplina para sentarmos com Deus e sempre nós ouvirmos a sua voz, nós vamos viver uma vida cristã muito medíocre. Hoje, por exemplo, não é moda mentoria. Você vai fazer mentoria com aquela pessoa que você admira no mercado de trabalho. Você tem data e hora marcada para falar com o cara. E você ainda paga para você poder ouvir ele falar. Deus, o nosso Pai, o Senhor de todas as coisas, o nosso Redentor, Ele tem a sua palavra a ser direcionada a cada um de nós. E nós precisamos desse esforço de disciplina para que possamos ter uma vida cristã com mais qualidade. Então, nada cai do céu de graça. É preciso, pessoal, nós termos essa disposição. Beleza. Nós falamos sobre várias coisas, mas uma última coisa que eu gostaria de comentar com vocês para fechar essa parte de prática é o seguinte: você lê o texto, busque interagir com o texto. É o que eu chamo da prática de você conversar e dialogar com o texto. Como que você pode fazer isso? Registrando as suas impressões. Eu tenho aqui, pessoal, né, o meu diário. Esse é o meu diário, né? Não é aquele diário em que a gente escreve querido diário, hoje eu fiz isso. Nesse diário, eu basicamente coloco em forma, muitas vezes de oração, reflexões que eu faço sobre a vida à luz da palavra de Deus. Então eu li, por exemplo, Mateus 4, então eu vou lá. Deus falou comigo isso, eu preciso mudar aquilo. Eu porventura me lembro de alguém para orar e eu registro esses momentos. Registrar é um exercício muito importante, porque faz com que aquele momento de leitura da palavra de Deus possa render. E muitas vezes a gente lê as coisas e se esquece muito fácil, na verdade.
e registrando pelo menos um resumo ou pontos importantes que você aprendeu naquele dia, faz com que o seu cérebro não esqueça com tanta facilidade. E um negócio muito legal é que eu tenho esses cadernos já há uns 10, 15 anos. E eu tenho um arquivo desses cadernos, eu tenho um por ano. E às vezes eu vou lá e leio por curiosidade os registros, por exemplo, de 5 anos atrás. O que eu estava passando? E está tudo lá. Aí eu consigo ver o quanto Deus me desenvolveu. Eu estava passando por isso hoje, depois de algum tempo Deus foi me falando. Tem coisas em que a gente tem a impressão que a gente piorou. E a gente tem um baque assim, né? A gente falava assim, nossa, na minha época da adolescência, por exemplo, eu evangelizava mais, eu orava mais. E eu sei disso porque eu registrei aquelas impressões. Mas hoje parece que a rotina faz com que a gente dê prioridade para outras coisas e você ficar com aquele peso no seu coração. Mas é uma forma de Deus falar com você também. Então, ao lado do seu exercício de leitura bíblica, por que você não registra? Registra. Não precisa escrever um texto, uma lauda completa. 2 linhas, 3 linhas daquilo que Deus falou com você. É um exercício, pessoal, muito, mas muito importante, que vai fazer com que a sua leitura bíblica tenha um outro nível de aproveitamento espiritual para você. Última coisa, agora de verdade, última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação à prática da leitura da palavra de Deus. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Muitas pessoas falam assim, eu me decepcionei comigo mesmo porque eu me propus a Deus ler 20 capítulos por dia no começo do ano e não terminou nem janeiro e eu já não estava nem pegando a Bíblia para ler. Coloque metas que você consiga cumprir, ok? Então, eu falo para os meus jovens, por exemplo, leia um capítulo por dia. Melhor um capítulo por dia do que nenhum por dia. Mas, se você for para ler, leia com atenção. E se você quiser ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos por dia, 5 fim de semana. Mas, leia uma quantidade razoável. Razoável não no sentido de você se esgoelar para ler 20 capítulos, mas uma quantidade que você consiga administrar. Se o seu objetivo é ler a Bíblia bem devagar, não importa, pode ler. Porque não é lei você ler a Bíblia uma vez por ano, toda. Talvez você quer ir mais devagar, então leia mais devagar, um capítulo por dia. Mas a regra é a constância. Devagar e sempre. Coloque isso no seu coração, porque isso vai mudar a sua vida. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Sabe, aquela coisa, você está com fome e você começa a comer como louco de forma desenfreada, vai fazer mal, você não vai aproveitar muito. Coma devagar, vá degustando. Você pode não comer muitas coisas, mas você está sentindo prazer naquilo. Com essas dicas, pessoal, Deus com certeza vai fazer com que a sua leitura bíblica seja muito mais aproveitável, ouvindo melhor a palavra de Deus, para que nós possamos entender a sua mensagem. E, muito importante, para que possamos viver essa realidade. Você tem alguma outra dica? Você tem algum outro costume, talvez, alguma outra prática? Coloca aqui nos comentários. Vamos fomentar. Eu quero saber como que é a sua leitura bíblica. Mas eu espero que essa parte prática possa ter te ajudado bastante. Pelo menos num nível mais básico, e você se sinta aí incentivado, pessoal, a caminhar. Sempre escolhendo uma versão confortável para você, escolhendo uma quantidade razoável, um momento propício, porque Bíblia aberta é Deus falando comigo, é Deus falando com você e transformando a nossa vida, para que dia após dia, lendo a palavra de Deus, possamos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, a quem tanto amamos. Deus te abençoe, pratique sempre, devagar e sempre a leitura bíblica. E Deus vai com certeza te abençoar.
Nos vemos na próxima aula. Coloque aqui os seus comentários, as suas percepções daquilo que você faz como hábito e tchau, tchau, pessoal. Boa leitura bíblica.